Agora, até lá, o que ele precisa fazer e debater é Garanhuns. Se ele quiser debater família, eu vou debater família. Se ele quiser debater os problemas, aí eu vou debater os problemas. Até porque eu garanto, Luciano, que a gente não tem rastro nisso. A gente não tem. A gente sabe o que é que está fazendo. Eu não uso do expediente que ele usava. Eu não faço as traquinagens que ele fazia. Nós sabemos o que é que estamos fazendo. E nós estamos construindo tudo isso com muito compromisso, com muita seriedade, com muita honestidade. Eu vi também que ele faz questão de falar, né, como ele disse aqui, que eu estou construindo uma mansão de 800 metros quadrados. Na verdade, o terreno é isso, né? A casa é menos de 400 metros de construção. Só que para construir isso, Luciano, eu quero deixar claro aqui, não era eu não teria nem a obrigação de falar nisso, mas ele vem falando tanto nisso, com um grupozinho tanto orquestrado, né? Que quem sabe isso, que eu tenho minha casinha na Vila do Quartel, que vendi minha casa, que eu tinha um carro seminovo, a diesel, que eu vendi meu carrinho seminovo, que eu vendi outro carrinho que eu tinha, e que eu também tinha alguma coisa de recurso financeiro, e que já comecei a construir há mais de 2 anos. Eu não tenho os carros importados que ele diz que eu tenho. O carro que eu ando hoje é um carro locado pelo gabinete da prefeitura. O carro que minha irmã anda é o mesmo carro que ela tinha antes. O carro que o secretário Fá anda é um carro locado também, assim como outros secretários andam com carros locados pela prefeitura. O carro que Johnny anda, que ele também fala, é um carro de 100 mil reais que Johnny comprou. Johnny ganha 25 por mês. Em 4 meses daria para comprar o carro. Mas se ele quer falar de carro, ele deve lembrar que ele morava de aluguel. Ele morava de aluguel. Ele esquece que quando estava no segundo mandato de deputado dele, ele conseguiu comprar aquela casinha popular na Avenida Rui Barbosa e foi morar lá. Ele esquece disso. Ele esquece que essa mesma casa ele empenhorou na campanha de 2012 para investir na campanha eleitoral e que resolveu, graças a Deus, a casa é dele. Ele esquece que assim que terminou a eleição de 2012 de prefeito, essa, a de deputado anterior, né, 2010, a de 2012 de prefeito, ele comprou logo uma Land Rover. Todo mundo sabe que ele andava de Land Rover. Mas ele achou pouco uma Land Rover branca na casa dele, ele comprou uma para a esposa. Aí ele achou pouco e comprou uma Land Rover Evoque, né, para a filha. Ele achou tudo isso pouco. Todo mundo sabe da história dele, dos apartamentos de Recife. Recentemente tem um empresário que foi casar e publicou nas redes sociais que o ex-prefeito ofereceu a casa, o apartamento dele em Lisboa para ele passar a lua de mel. Isso foi público e notório. Ele esquece que tem um funcionário, que ele tinha um funcionário que trabalhou mais de 20 anos com ele e que fez uma delação que eu não sei qual a razão disso, que corre em segredo de justiça. E é só pegar isso das ações, das acusações gravíssimas que se tem contra ele e contra a família dele. Ele esquece também que depois que virou prefeito, parece que todo mundo da cidade e da região foi comprar na sapataria dele e do filho dele, para poder ostentar também. Ele esquece, por exemplo, uma casa, uma área de lazer que o filho fez lá no Alameda, não é? Que é ao lado da área de lazer de lá, que ninguém tem. E só faz aquilo quando você, tenho certeza, quando você consegue ganhar muito dinheiro, que o investimento é alto. Então são situações como essa, Luciano, que não é o debate para a gente trazer. Ele não pode achar que o expediente dele é o mesmo nosso. Porque é impressionante, Luciano, é impressionante como o prefeito Sivaldo Albino não pode ir para a academia, uma academia que custa R$100 por mês, porque o prefeito está ostentando. O prefeito não pode ir para um estádio de futebol para torcer pelo seu time de coração, o 7 de setembro, ou o Sport, ou até mesmo o Corinthians, que eu gosto, porque está ostentando. O prefeito não pode mais ir num restaurante da cidade que eu andei a vida toda porque o prefeito está ostentando. O prefeito não pode ir para a missa porque está fazendo política. Ele não tem o hábito de ir para a missa, ele não tem fé, ele não crê. Aí ele quer impedir até isso. Então são esses tipos de perseguições que têm nos afetado
nos afetado, né, de uma forma direta. Tem atacado a mim, a meu filho, meus irmãos, até meu pai e até algum momento minha mãe já são mencionados. Essas pessoas, Luciano, deixaram de viver suas vidas para viver as nossas vidas. Tudo que a gente posta é motivo de se colocar e atacar. Garanhuns não merece isso. Garanhuns não merece esse debate. Garanhuns tem uma série de problemas que precisam serem resolvidos e nós estamos tentando resolver. Nós estamos tentando corrigir. Agora, o que eu não posso permitir é que a mentira dele vire verdade, pelo que ele está propagando todo o tempo, pelo que ele está atacando todo o tempo. A gente não vai passar a vida levando só pancada sem dar resposta. Chegou o momento que precisa responder. E eu estou respondendo aqui, Luciano, pela primeira vez, nesse tom, nessa linha. Quando se fala, Luciano, você deve lembrar que a Rui Barbosa as plantas eram aguadas com tratores, não lembra? Lembra que eram os tratores? Lembro, sim. Pronto. Esses tratores de quem era? Do cunhado do prefeito. Se pagava por um carro-pipa R$8.000. Sabe quanto pagava pelo trator? 14. E depois até pagava apenas pelo tanque, que o trator era da secretaria. Cada trator, como eu estou recebendo aqui, recebia R$16.000 por mês. Ou seja, os dois eram R$32.000. Nós pagamos hoje R$7.000 e pouco num caminhão-pipa, com o mesmo quantitativo de água. E aqueles trator fazia o quê? Abastecia, aguava apenas na Rui Barbosa. Era onde estava ali. Aguava de manhã, depois estava tranquilo. Ele esquece disso. Ele esquece que estava a esposa e a filha dentro da magia do Natal, que era quem comprava, que sem ser ordenadora de despesa, sem ter o vínculo diferente da minha irmã Sandra, que é secretária, sem ter o vínculo, que estaria lá. Ele esquece de tudo isso e vem querer. Esquece também que ele teve sobrinha secretária, cunhada, cunhado, enfim. Ele esquece também que algumas coisas interessantes que passaram a ter no governo, que o genro dele, por exemplo, virou empreiteiro de fazer muitas construções, né? Graças a Deus que abriu os caminhos para isso. O posto do filho dele, o posto de combustível que o filho dele abastecia, sabe quanto se gastava lá? Eu vou dar um exemplo aqui. Em 2018, lá foram quase 3,5 milhões. Em 2019, 5,6 milhões. Em 2020, último ano da gestão, ano de eleição, 7.323.000. Inclusive, bem lembrado pela secretária, na pandemia, quando tudo estava parado. Sabe quanto nós gastamos em 2021? 3,27 milhões. 40%. Gastamos 40% do que ele gastou. Um detalhe, naquela época, o litro de óleo diesel custava em média de R$2,50. No nosso custava quase 5. Quase 5. De que é isso, Du? Não dá para entender agora não. Chegou de última hora a informação. Mas veja, para você ter a diferença, Luciano, eles gastaram em 2020 quase 7,5 milhões, com combustível em média de R$2,50. Nós, em 2021, e volto a lembrar, a pandemia que paralisou muitas coisas em 2020. E nós gastamos 3,27 milhões com combustível quase o dobro, era do Luizinho. Quase o dobro com relação a isso. É importante também dizer que quem era o dono desse posto? O filho dele. O filho dele. Será que tem alguma coisa estranha nisso? É esse debate que o ex-prefeito, o ex-gestor quer fazer? Mas a gente tem muito mais coisas que pode ir além.
Quando eles falam que eu estou ostentando porque eu vou ali em Recife, ou porque eu fui em Maceió um final de semana, quem sabe da minha luta, que chego na prefeitura de manhã, que saio 8 horas, 10 horas, meia-noite, 1 da manhã, 2, sabe que eu estou lá trabalhando. Preciso estar no meio da rua, num cafezinho, disso ou daquilo, até porque eu tenho um momento de ir para as ruas, para os lugares, para as igrejas, para os campos de futebol. E quando é minha viagem, é uma viagem até pequena, né? Diferente de quando se fazia, né? Que ia para Lisboa, que ia para a Europa, que ia para os Estados Unidos, que passava 15, 20 dias e que ia acompanhado de 15, 20 pessoas da família, porque até o cachorrinho levava para cuidar lá. E quem bancava isso? Eu nunca fui fazer questionamento disso ou daquilo. Nunca fui fazer levantamento dessas situações. Esquece que agora a gente sentou na cadeira. Nunca fui vasculhar nada, absolutamente nada dele. Absolutamente nada. O procurador Paulo Couto está aqui, até porque a gente tem muito o que fazer pela cidade. A gente tem que olhar para frente, olhar para o futuro. Agora volto a dizer, se esse é o tom do debate que ele quer fazer, a gente vai fazer. Agora vai fazer na justiça. Não vai fazer aqui na emissora de rádio. E quando a gente fala, Luciano, que fala do passado, né? Quiser lembrar de quem tinha os expedientes de fazer as coisas erradas, a Ciagan tem um processo aí de quase 5 milhões. Naquela época de shows superfaturados, que foi comprovado que vem bolando. Infelizmente a justiça é lenta, mas todo mundo sabe disso. Quer falar de passado? E graças a Deus ele conseguiu recuperar a sapataria dele, né? Quando teve aquele incêndio no passado também. Graças a Deus ele consegue recuperar tudo. Que Deus continue iluminando ele. Agora que ele possa fazer política com grandeza.